Oiê, tudo bem? Eu sou a pastora Melina Figueiredo e esse é o primeiro áudio da série Identidade. E nesse áudio de hoje eu quero falar com vocês sobre qual é o sentido da vida. Todos nós chegamos em um momento da nossa vida que a gente perde o sentido, ou a gente procura o sentido. Na verdade, a gente procura entender qual é a nossa identidade, quem nós somos, de onde viemos, qual é o nosso propósito. E o sentido da vida, existem muitos filósofos, pensadores, poetas que tentam falar sobre o sentido da vida e nós vivemos em busca disso, em busca desse sentido. E eu entendo, olhando para a palavra de Deus, que o sentido da vida é quando nós entendemos o nosso chamado, entendemos o propósito que Deus tem para a nossa vida, entendemos o para que nós fomos criados, aí sim nós entendemos qual é o sentido da nossa vida. Por exemplo, qual é o sentido do sol? Aquecer, iluminar. O sol não vive da própria luz, ele não reflete a luz para ele mesmo. Qual é o sentido de uma planta? De uma árvore? É produzir frutos, sombra, folhas, sementes para uma próxima árvore, é produzir oxigênio. Qual é a função do peixe? Alimentar, nadar. Então todos, a gente vê na natureza, tudo tem um propósito, tudo tem uma função, cada um tem um objetivo e Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito no qual Ele te criou e Ele te chamou. E quando você descobre esse propósito, usa os seus talentos, abençoa pessoas, vive cumprindo com aquilo que Deus te chamou para fazer, você consegue encontrar então o sentido da vida. Mas eu quero falar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, sobre a forma em que o homem e a mulher foram criados. Capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes, o mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós temos um propósito. Deus ele nos fez para trabalharmos juntos com Ele, lado a lado. Deus ele criou o homem e mulher, deu poder sobre o homem, deu poder para cultivar a terra, deu poder para cuidar dos animais, deu poder para cuidar do jardim do Éden. E ali Deus fez eles a sua imagem e a sua semelhança. A humanidade que é representada por Adão e Eva, o ser humano, ele foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E foi para isso que nós fomos chamados. E nessa série Identidade, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para você é que você foi chamado, foi criado, foi trazido à existência por Deus para um propósito. E você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. E você foi feito para reinar, para governar, para ajudar, para auxiliar, para trabalhar junto com Deus lado a lado. Mas aí eu quero falar um pouquinho sobre o caminho que o ser humano tomou, o caminho que a humanidade tomou com o passar do tempo, as coisas foram acontecendo. E aí a gente vê que o ser humano ele foi feito para viver eternamente. Adão e Eva no Jardim do Éden, eles foram criados para a eternidade. Viver com Deus eternamente, em comunhão com Deus. Eles tinham o trabalho de cultivar, de guardar o jardim, de produzir, de cuidar dos animais e viver em unidade entre homem e mulher, o homem e a mulher em unidade, em comunhão com Deus. E Deus todas as tardes visitava Adão e Eva e tinha comunhão, tinha paz, tinha alimento, tinha o sustento, tinha a provisão, tinha a liberdade e eles estavam bem no jardim. E olha aqui o que diz em Gênesis capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Aí versículo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Olha, o jardim chamado Éden, a palavra do hebraico, ela é traduzida como prazer, lugar de prazer, lugar de
de paz. Então ali eles tinham tudo. A Bíblia diz assim que Deus já tinha plantado todas as árvores, mas era para o homem cultivar a terra, era para o homem trabalhar, guardar do jardim. E Deus deu uma ordem: vocês podem comer livremente de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você for ler detalhadamente em Gênesis, eu quero que você leia, que você tire um momento para você ler esses 3 primeiros capítulos aqui que nós vamos estar falando aqui nesse áudio, mas leia atentamente, veja cada detalhe, muita coisa, muito conteúdo. Eu não conseguiria em apenas um áudio te explicar detalhadamente tudo que tem ali. Seria uma aula para 1h30, né? Mas ok. Quando você vê ali, a Bíblia diz assim que tinha 2 árvores no meio do jardim. Tinha a árvore da vida, que ela simboliza a eternidade, a vida eterna. E tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse assim, ó, dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, não é para comer, não pode comer, ok? Então eles tinham toda a providência, eles tinham todo tipo de frutas, né, que eles poderiam comer, eles tinham a comunhão com Deus, eles tinham paz, eles tinham comunhão entre si, eles tinham a provisão, a providência, eles alimentavam do próprio Deus, eles comiam da árvore da vida. E Deus era o provedor para eles de todas as coisas. Aí nós vamos entrar agora um pouquinho sobre a queda do homem. Satanás, ele induziu a Eva a comer do fruto que não era para comer, e a Eva fez do jeito que ela decidiu, do jeito que ela queria fazer. Ela sabia qual era a ordem de Deus, mas ela quis fazer do jeitinho dela. E aí, se você for ver, quando ela vai dar a explicação para Satanás, Satanás fala assim, olha, Deus falou que não é para comer desse fruto. Aí ela disse assim, não é nem para tocar, quem dirá comer. Mas dentro do coração dela tinha um desejo ali de se alimentar daquele fruto. E Satanás falou assim, mas o que ele disse? Ele disse que vai morrer se comer? Não morre não. Se você comer, o máximo que vai acontecer é você ter o mesmo conhecimento que Deus. Você vai começar a conhecer sobre o bem e o mal, vai ter entendimento. Você pode ser dona de si. Você vai ter a autoridade, você vai ser dona de si. Vamos ler? Aqui no versículo 3, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: então a serpente disse à mulher, Satanás, né, dentro da serpente, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e serão como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E aí a mulher, olhando a árvore que era boa, era agradável, ela foi e comeu e também deu ao seu marido. Mas toda desobediência tem uma consequência. Então nós vamos falar sobre as consequências dessa queda, as consequências do pecado. E aí em Gênesis capítulo 3, versículo 10, quando Deus ele visitava o homem e a mulher todas as tardes. E aí no versículo 10 diz assim, né, que o Senhor, no 9 diz assim, o Senhor chamou ao homem e perguntou, onde estás? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim e porque eu estava nu, tive medo e me escondi. E aí Deus ele pergunta, mas quem falou para vocês que vocês estão nu? Quem que deu esse entendimento para vocês? Comestes da árvore que eu ordenei que não comesses? E aí o homem ele vem se explicar e ele fala assim, olha, a mulher que o Senhor me deu, ela comeu e ela me deu e eu comi também. Aí quando Deus vai falar com a Eva fala assim, sim, mas a serpente me enganou e eu comi. A serpente não enganou ela, a serpente induziu ela. A serpente aconselhou ela a desobedecer à voz de Deus. E quando a gente vê tudo isso, assim, a consequência, primeira coisa, vergonha e medo. Antes da queda, antes deles comerem do fruto proibido, eles não tinham vergonha. Era homem e mulher, eles estavam casados, Deus tinha feito uma cerimônia de casamento ali, se você for ver, Deus fala sobre deixarás o homem, pai e mãe. Eles nem tinham pai e mãe. Deus fez uma cerimônia de casamento para eles eram casados, eles tinham total liberdade, eles tinham total intimidade e ao mesmo tempo intimidade com Deus. E aí, depois do pecado, depois da queda, da desobediência, eles passam a ter vergonha, eles passam a olhar para o corpo deles e ver a nudez, enxergar a sensualidade. E ali,
Quando Adão ele fala assim, eu tive medo, eu tive vergonha e eu tive medo. Antes não tinha vergonha e antes não tinha medo. Então, uma das consequências das consequências do pecado, da queda, é a vergonha e o medo. E ali eles se esconderam. Quando eles fazem esse ato de se esconder de Deus, eles estavam saindo da posição deles de intimidade com Deus. Deus era o mesmo. Deus manteve a sua presença naquele lugar. Deus chegou como todas as tardes ele chegava. Deus não abandona. Deus não nos abandona. Quando nós pecamos, nós fugimos da presença de Deus. Nós temos medo, nós temos vergonha e nós saímos da posição, nos afastamos da presença de Deus. Deus ele permanece lá. Deus em momento algum ele deixa de cumprir com o papel dele de pai, de estar presente. Mas aí quando eles se escondem, isso significa que eles saíram da posição de intimidade com Deus, por causa da vergonha, por causa do conhecimento do mal. E ali veio a perda da intimidade. Então as consequências, eu vou falar aqui, por cima aqui, vergonha, medo, sair da posição, sair de perto de Deus, perder a intimidade com Deus, a morte. A partir de então eles saíram dali para a morte, né? Eles viveram mais um tempo e morreram, o corpo físico pereceu, e eles tinham sido feitos para a eternidade. Enquanto eles estavam no jardim, que eles tinham comunhão com Deus e que eles comiam da árvore da vida, porque não havia proibição deles comer da árvore da vida. A árvore da vida era o que alimentava eles para a eternidade. Eles estavam ali vivendo como seres eternos. A partir do momento em que eles pecaram e eles foram expulsos do paraíso, eles perderam essa comunhão com Deus. E olha aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo 22, diz assim: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Aí o Senhor, que no versículo 23 diz assim, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra a fim de lavrar a terra a que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se envolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha só, Deus ele disse assim, agora o homem pecou. Adão e Eva, eles têm hoje o conhecimento do bem e do mal, mas eles não podem, assim, corrompidos comigo, afastado de mim, quebrado uma aliança, que havia ali, a partir daquele momento, uma quebra de aliança a partir da desobediência. E isso simboliza a queda do homem. Ali ele caiu, foi no momento da desobediência. E Deus disse assim, eles não podem mais comer do fruto da vida. Eles não podem mais viver eternamente corrompidos. Então Deus ele resolve tirar Adão e Eva do jardim, tirar daquele paraíso, daquele lugar de prazer, colocar eles na terra para eles lavrarem a terra, começarem a produzir. A partir de então a terra produzia também espinhos, abrolhos. E aí Deus ele disse assim, vamos tirar e colocar uma proteção no jardim para que ele não entre mais, porque ele não pode, eles corrompidos dessa forma, eles não podem comer do fruto para que não vivam eternamente corrompidos comigo. E Deus ele já tem um plano a respeito da redenção. E as consequências para a mulher foi a dor de parto, para o homem e para a mulher também, uma das consequências foi a atitude de Deus de colocar sobre o homem a liderança. Deus ele disse assim, você vai liderar sobre a tua mulher, e ele disse para a mulher, você vai ser submissa ao teu marido. Que é interessante que antes disso não tinha, eles eram iguais, Adão e Eva eram iguais, eles viviam iguais no jardim, não existia uma liderança ali. E a partir dali, Deus ele coloca na mão do homem uma autoridade. E seria muito difícil para o homem, porque sendo os dois igual, a Eva foi lá, desobedeceu, induziu ele, e aí Deus fala assim, você não vai se deixar levar pela tua mulher, você vai ter que exercer a liderança. E aí falou para a mulher, você vai ter que aprender a ser submissa ao seu marido, que eu coloquei ele como teu líder.
E é difícil porque as mulheres hoje elas lutam muito por uma igualdade, sendo que Deus ele já instituiu a força do homem. Quando Deus ele fala para a mulher assim, o seu desejo será para o teu marido, eu entendo que existe sim uma necessidade, não entendo isso como um desejo sexual, mas eu entendo como um desejo, uma necessidade de um amparo, de uma proteção. Tem muitas coisas dentro de uma casa, dentro de uma família, que é o papel do homem. Eu, como esposa, eu falo que tem muitas coisas aqui na minha casa que eu não dou conta de fazer, que eu preciso de um homem para cuidar de mim. Eu preciso do meu marido, eu preciso que ele faça. Existem serviços pesados que Deus não me deu força para fazer e que eu dependo dele. E existe, para o lado do meu marido, uma importância, uma importante missão de exercer a liderança sobre mim. E às vezes ele ter esse comando, não me deixar passar por cima dele. E aí buscar o equilíbrio dentro do casamento, homem e mulher, o homem exercendo o papel de liderança, a mulher sendo submissa, é uma coisa que tem atrapalhado muito os casamentos porque as pessoas não conseguem entender isso. Essa disputa nessa liderança é desde quando Adão e Eva saíram do paraíso. Eu acredito que eles saíram dali brigando. Eu acredito que Adão saiu dali maltratando a mulher, falando aí, ó, tá vendo o que você fez? E talvez a mulher falando, eu preciso da proteção sua, você é forte, eu não dou conta de ficar sozinha. E ao mesmo tempo ela falando, você também comeu porque você quis. Entende? Então essa disputa por liderança, essa briga sempre existiu desde o começo. E isso faz parte de uma consequência do pecado de Adão e Eva. Mas aí, para encerrar, a gente precisa falar sobre o plano de redenção. Quando Deus estava dando o veredito ali sobre a serpente, sobre Adão e sobre Eva, para a serpente, Deus ele faz uma promessa do Messias. E ele diz assim, você ferirá o calcanhar dele, mas ele te ferirá a cabeça. Depois você pode ler com paciência, certinho, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E aí eu quero passar lá para frente, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que diz assim, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo que nos deu o ministério da reconciliação. No próximo áudio eu quero estar falando sobre isso, sobre o ministério da reconciliação. Nesse áudio de hoje, a pergunta é, qual é o sentido da vida? Nós fomos feitos para a eternidade. Nós viemos da eternidade através de Adão e Eva, só que nós nascemos corrompidos com Deus. Nós nascemos aqui na terra em um corpo que morre. Só que nós somos chamados para a eternidade. E a eternidade, depois que partimos desse mundo aqui, dessa vida aqui, quando se cumprir todas as coisas que Deus planejou, nós vamos para a eternidade. E quem nos traz essa reconciliação é Jesus. Por meio de Jesus nós temos essa reconciliação com Deus. Nós nascemos na queda, mas nós somos reconciliados em Cristo pela fé. Então no próximo áudio nós vamos estar falando sobre isso, sobre o ministério da reconciliação. E hoje, a mensagem que eu deixo para você nesse devocional de hoje, o sentido da vida é você entender para que você foi criado, de onde você veio e para onde você vai, ok? Você veio da eternidade, mas você está morto no pecado, mas quando você tem Jesus sobre a sua vida, você está reconciliado com Deus e preparado para viver a eternidade. Daqui para frente, nós temos uma caminhada. E quando a gente partir desse mundo, nós temos uma eternidade. E nós só podemos entrar na eternidade sendo reconciliados com Deus através de Cristo. Então, a nossa identidade, nessa série a gente vai estar falando sobre identidade. Tenho muitas coisas para falar sobre isso. Nós precisamos saber quem nós somos e quem você é. Nessa série, identidade, quem você é. Eu creio que você vai aprender muito nessa série. No porquê você foi chamado, para quê. Esse é um breve resumo de tudo, do começo até o fim, de eternidade a eternidade, no qual nós fomos criados. Mas dentro disso nós temos muita coisa para estudar sobre a imagem e semelhança de Deus. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter a identidade de realmente sermos filhos de Deus. Ok? Então até o próximo áudio. Deus abençoe sua vida. Fica firme comigo.